tarde, pessoal. Vamos começar aqui o nosso resumo semanal da RV4. Esperando o pessoal entrar para começar. O pessoal que for entrando, vai me sinalizando aí com um joinha na caixa de comentários se está ok a imagem, o som, se está conseguindo ouvir legal por aí. Acho que vale lembrar que esse resumo semanal é feito por um rodízio, né, entre os assessores aí do escritório da RV4, da RV4 Investimentos. Toda sexta-feira, às 5 horas, é um resumo rápido dos principais acontecimentos aí da semana que afetam os investimentos, afetam a economia, a política, enfim, para os nossos clientes ficarem atualizados e até para o pessoal que não é cliente, mas gosta do assunto investimento, também se manter atualizado dos principais acontecimentos da semana. Quero começar também falando dos canais de comunicação da RV4 Investimentos, fazer aí um pouco da propaganda, né? Que é um dos pontos que os clientes gostam bastante, né? Desse geração de conteúdos da RV4. Então nós temos aí o Instagram da Economia Sem Mito, que tem diversos cursos, e-books, tem o podcast, Telegram, e para os clientes da RV4 tem um Telegram exclusivo de renda variável, onde diariamente mandamos conteúdos para os clientes ficarem atualizados do que está acontecendo em tempo real. Vamos lá, começando então. Acho que não tem como começar um papo, qualquer reunião, seja do assunto que for, né, se não for começando pelo coronavírus, que é algo que vem impactando a nossa vida como um todo, né, a vida do mundo inteiro, e é claro que impacta em toda a questão de economia, a questão dos investimentos, né? Então a vacinação no Brasil ela vem andando em ritmo mais forte. Eu, graças a Deus, tomei a vacina essa semana. E no Brasil nós temos aí mais de 91 milhões de vacinados da primeira dose e mais de 35 milhões já vacinados com a segunda dose da vacina, né? E isso é um número bastante expressivo. Já estamos vacinando aí essa semana pessoas com idade superior a 30 anos, e é um ponto alto, né, de toda essa pandemia. Acho que todo mundo já está com uma sensação aí de que finalmente a gente está vendo uma luz no fim do túnel, estamos começando a sair dessa situação e vendo aí o mercado até mais otimista, né, em relação a tudo isso, em relação à retomada da economia. Um ponto negativo que afetou a semana como um todo e os mercados globais é a variante Delta do coronavírus. Isso vem preocupando todos os países, na verdade, né, em relação a essa variante, que a preocupação é que ela pode vir a frear essa recuperação econômica, retardar, né? Então, essa questão do pacote de estímulos que diversos países estão colocando, e já estava com uma expectativa de começar a parar com esses estímulos econômicos, esse assunto já está voltando à tona e está virando uma preocupação. Será que a gente realmente vai ter uma retomada da economia agora? Ou será que vamos precisar continuar com os pacotes de estímulo, continuar incentivando a economia por conta dessa nova variante? Por conta disso, a gente teve uma semana aí bastante lateralizada, né, em relação à Bolsa. Na verdade, ela fechou com uma pequena queda de menos de 1%, que não pode nem chamar que é uma variação expressiva para a Bolsa de Valores, né? Ela basicamente andou de lado e teve muito impacto dessa questão da nova variante do coronavírus, né? Também a gente teve, quando fala de Estados Unidos, os holofotes muito ligados no pacote de estímulos de infraestrutura, que vem sendo discutido, que faz parte do pacote de estímulos trilionário do Biden, né, nos Estados Unidos.
e era para ter sido votado essa semana, acabou que teve um cenário bastante conturbado em relação a isso e ficou para a semana que vem. No fim, não se resolveu nada em relação a esse pacote de infraestrutura e ele vem sendo bem aguardado a sua finalização para verificar como que vai se dar esse desenvolvimento aí, essa retomada nos Estados Unidos mais especificamente, né? Falando de Estados Unidos ainda, tanto eles quanto no Brasil também, a gente começou aí a divulgação dos resultados das empresas, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tivemos empresas aí como Netflix, Johnson & Johnson, Twitter, Intel, e os resultados que tiveram essa semana foram muito positivos, surpreendeu os economistas, os investidores positivamente, e foram muito positivos em relação ao que o mercado estava esperando. Então isso é um ponto bastante positivo que veio aí para dar uma dose de ânimo para os investidores, né? No início da semana a gente teve aí uma pequena queda, né, na taxa de juros de 10 anos americanos, tudo por conta dessa questão do coronavírus ainda, né? Mas hoje já teve uma leve retomada e a taxa de juros longa do Brasil acompanhou, tendo pequenas quedas durante a semana, e hoje teve aí uma retomada em alta, né? Tanto na curva de juros curta quanto na longa. Isso porque hoje teve a divulgação do IPCA no Brasil, né? O IPCA é o índice de inflação, é o quanto que o nosso dinheiro perde valor, né? Nacionalmente no Brasil, e quanto que o real perde valor, e esse é um índice extremamente importante. Muito se fala de CDI, de Selic, mas acredito que inflação é um dos índices mais importantes quando que fala de investimento, que é contra ele que a gente tem que brigar, né? Tem que brigar para ter um rendimento aí que o nosso dinheiro não se deprecie, a gente não perca poder de compra. E o dado divulgado pelo IBGE foi uma inflação de 0,72%. O esperado pelo mercado era de 0,63%. Então esse foi um ponto até um pouco negativo, né? A gente está com uma inflação acumulada no ano de 4,88%, que é uma inflação relevante. E se for contar nos últimos 12 meses, o acumulado foi de 8,59%. Então isso mostra que o investidor realmente tem um baita desafio ainda para ganhar da inflação, para não perder poder de compra. E aqui entra o trabalho da assessoria de investimentos, montando uma carteira que faça sentido e para o investidor conseguir atrelar os pilares aí dos investimentos, né, que é a liquidez, o risco no investimento, para conseguir ganhar da inflação, para conseguir ganhar aí desses 8,59%, que é um número bastante desafiador, né? Quando a gente fala da Europa em relação à inflação, teve um ponto bastante positivo que o Banco Central Europeu, né, anunciou também essa semana que não vai elevar a taxa de juros até que a inflação atinja a meta de 2%. Foi um dado bastante positivo no mercado. E do lado negativo, falando de economia internacional, teve a China, que a bolsa voltou a cair com preocupação em novas pressões regulatórias em relação a empresas de tecnologia, que isso vem sendo bastante falado e vem impactando bastante a bolsa chinesa, que é uma aposta de muitos investidores, né? Quando a gente fala de pressão de inflação, voltando ao tema inflação, as commodities têm grande impacto, né, quando a gente fala de inflação, porque elas que geram um grande gargalo em relação à economia. Então por isso que commodity é tão falada, e a commodity é um ativo que é muito importante aí em relação aos investimentos, à economia brasileira, né? Quando a gente fala da commodity petróleo especificamente, a gente teve um anúncio da OPEP. Teve um desenrolar dessa discussão que vinha acontecendo, que a OPEP chegou num acordo de aumentar a produção de petróleo, e isso é visto como muito positivo, né? Já que esse aumento da produção do petróleo vem
justamente para reduzir o valor dessa commodity especificamente, que tem grande impacto no mercado como um todo, né? Se a gente for pensar num produto que está lá no mercado, o petróleo ele não impacta só a gasolina que a gente põe no carro, mas ele impacta o transporte do produto que vai até o mercado, a embalagem de plástico que está nesse produto, e por isso que o aumento do preço no petróleo acaba dando uma pressão inflacionária. Então, a OPEP aumentando a produção de petróleo, a gente tem um aumento na oferta e, consequentemente, é esperado uma regulação no preço dessa commodity, né? É o que foi visto inicialmente, no início da semana, quando teve esse anúncio, mas já voltou aos patamares que estava antes. O esperado é no longo prazo a gente acompanhar e ver se o impacto dessa decisão nos investimentos, no índice do petróleo, né? Então, falando de inflação, falando de oportunidades que nós temos em relação à proteção de uma carteira de investimentos em relação à inflação, hoje na RB4, na XP Investimentos, temos bastante oportunidades, citando algumas delas, né? Temos os CDBs pagando IPCA mais 5%, IPCA que é a inflação, então pense que você ganha inflação mais 5%, pensando em inflação aí maior que 8%, a gente está falando de ter ganhos maiores que 13%, ganhos fixos, né? Uma renda fixa é um investimento conservador. Temos também CDBs pagando mais de 11% ao ano para um prazo não tão longo e até mesmo fundos internacionais, dando o retorno de um fundo internacional, um fundo quantitativo, protegido pela inflação. Então, nos piores cenários, você recebe seu dinheiro de volta corrigido pela inflação. Melhor dos cenários, que é o esperado, é o retorno do fundo de investimento internacional mais a inflação, o que está sendo uma baita de uma vantagem para os clientes que investem aí dentro da XP. Vale a pena consultar o seu assessor, consultar a pessoa que te orienta para verificar essa questão da proteção em relação à inflação na sua carteira, tá? Tivemos também no Brasil, falando de Brasil, o Ministério da Economia, que melhorou a estimativa do déficit primário do Brasil de 2,2% do PIB para 1,8%, e o impacto disso é que desbloqueou o orçamento para 2021. Então esse é um dado que é positivo, é visto como positivo para o orçamento, para o desenvolvimento aí, da economia nacional daqui para frente, tá? Igual eu falei, o Bovespa andou de lado. O dólar teve uma leve alta essa semana, que também não é tão representativa, dá para falar que andou de lado também. Tivemos a divulgação dos resultados das empresas no Brasil, o começo, né, da divulgação dos resultados das empresas listadas em bolsa no Brasil, de capital aberto, que vai seguir aí durante algumas semanas. Então vale a pena o investidor que gosta de operar na bolsa acompanhar, né, para verificar como que está vindo o resultado dessas empresas, e até um bom termômetro para verificar o que esperar daqui para frente nessa retomada da economia. Acho que um fato bem legal que vale a pena citar em relação à Bolsa de Valores, que aconteceu essa semana e que deixou muitos investidores perdidos um pouco em relação à informação e tudo mais, é a questão da conclusão da fusão da Lojas Americanas com a B2W, que acabou gerando aí, para quem tinha Lojas Americanas na carteira, a LAME 4 ou 3, né? Acabou gerando uma redução no preço dessa ação, porém os investidores, a cada 100 ação que tinham de Lojas Americanas, ganharam 18 ações de Americanas SA, que é a B2W atual, daqui para frente, né? Então, se você ficou confuso também em relação a esse ponto, vale a pena buscar o assessor aí para entender tudo o que aconteceu nessa reviravolta aí dessa fusão, tá bom? E falando de bolsa, falando de lateralização da bolsa, né? A gente ainda tem uma expectativa muito boa para a Bolsa de Valores até o final do ano, principalmente considerando a aceleração da vacinação no Brasil, essa retomada da economia. Temos bastante barulho político, incertezas. A gente sempre ouve, né, que investir no Brasil não é para amadores, né? Nunca foi. E nesse cenário que a gente está passando globalmente, está tendo bastante incerteza, o que está trazendo bastante estresse para o mercado. Porém,
a gente vê ainda o mercado brasileiro, o mercado de ações com bastante otimismo. Na RV4 temos opções, por exemplo, com estruturadas, que são as famosas rubis, para quando o mercado está lateralizado, o investidor conseguir entrar na bolsa de uma forma um pouco mais conservadora para garantir ganhos aí expressivos num prazo, num horizonte de 6 meses. E até para os clientes que querem operar em carteira livre, né, no mercado de ações, mas não tem o tempo para acompanhar ou quer uma orientação um pouco mais especializada, nós temos diversas carteiras recomendadas dentro que a RV4 disponibiliza para os clientes, com o apoio da mesa de renda variável, que a gente consegue dar esse apoio para fazer esse acompanhamento, porque tem muita oportunidade na mesa, é só ter uma orientação especializada para equilibrar a carteira entre o que já foi citado aqui, de proteção da inflação, os ativos de liquidez, caso precise, uma reserva de emergência e até mesmo bolsa de valores e algo que busque um retorno aí maior no longo prazo, tá? Último ponto, o ponto polêmico, que também é outro assunto que acho que quando fala de investimentos mais especificamente é sempre comentado hoje em dia, são os bitcoins, e ele atingiu uma nova marca negativa nessa semana, que pela primeira vez desde janeiro ele bateu aí, foi cotado abaixo de 30 mil dólares, né? Então as criptomoedas de modo geral vêm sofrendo bastante, e é um ativo que está todo mundo de olho e é muito discutido no mercado de forma geral, né? Bom, mas é isso. Espero que tenham gostado. Semana que vem, sexta-feira, às 5 horas, tem novamente resumo semanal. Vale a pena acompanhar os canais aí da RV4. E qualquer dúvida, qualquer necessidade de bater um papo sobre investimentos, é só buscar qualquer assessor, qualquer contato dentro da RV4. Na nossa página tem diversas formas de contato para conseguir acessar a nossa assessoria. É só entrar em contato que a gente conversa, tá bom? Um ótimo fim de semana e até mais. Tchau, tchau.